O nosso ouvinte, o Roberto Bosco Dianeschi, ele mandou um e-mail pra gente que nos provocou pra gente falar isso aqui, viu, o Roberto? Eu sei que tem gente que se compatibiliza com o que a gente fala, né? Que sabe que eu tive problema de saúde e tal, e às vezes fica pensando, como é que eu posso ajudar? Só de você mandar um e-mail, como é que eu posso ajudar, você já está ajudando muito. E compreendendo que a gente está aqui para tentar ajudar, para tentar provocar as pessoas para o raciocínio, como você compreende muito bem, Roberto, já é o mais que o suficiente, né? E eu já me considero altamente recompensado. E a propósito, justamente sobre isso, eu lembro a você e aos queridos ouvintes uma frase atribuída a Jesus o Cristo: faze por ti que eu te ajudarei, né? E vamos tentar ligar isso aos cordões que prendem uns aos outros, ou a gente uns aos outros, né? Tem um cordão de ouro que vai de coração a coração, de prata, de umbigo a umbigo, e tem mais ainda, mas vamos deixar os outros para lá. Vamos falar de forma genérica. Nós todos somos irmãos ligados por cordões invisíveis, mesmo que não haja empatia entre nós. Quando há empatia, melhor, né? Um dia a ciência vai provar que a telepatia se dá ainda, porque nós não estamos separados uns dos outros, né? Nós não somos ainda a unidade que cada um imagina que é. Então, portanto, não cabe falar em livre-arbítrio como nós imaginamos que a gente tem. É claro que temos algum. Como você dá um livre-arbítrio para o seu filho, até um certo ponto. O menino está engatinhando, você fala, você vai engatinhar nesse cercado aqui, ó. Mais que isso não, porque põe em risco a saúde, a integridade física daquele bebê que você tem, aquele filho, né? E a mesma coisa você faz com um filho adolescente, ó. Você vai chegar em casa a tal hora e tal, cuidado com as baladas da vida, etc. Você fica no pé da pessoa. E a mesma coisa o governo oculto do mundo faz com a gente, porque nós somos filhotes dele, né? Então todos nós somos unidos. Uma historinha aqui que eu já contei uma vez, vamos repetir, porque ela é muito interessante. O príncipe de Kapilavastu, mais conhecido depois que ele se iluminou como o Buda. Gautama também não é nome de pessoa, e nem Buda é nome de pessoa, é nome de um plano. Como Cristo também não é nome de gente, é nome de um plano de matéria física, né? Mas só que é um plano sutilíssimo. Então Buda ou Cristo são a mesma coisa. Buda ou Cristo no sentido de nome de plano de matéria. É o plano búdico ou crístico. Aquele que com o seu mental, com a sua intuição, vai evoluindo e consegue entender esse plano, ele é chamado de aquele que chegou a esse plano búdico ou crístico, né? E como ele chegou lá, o que acontece? As pessoas que entendem disso, ligadas ao esoterismo, chamam esse ser de, vamos supor, amanhã o Ailton Dias chega lá. Então, Ailton Dias, o Cristo. Pode ter 200 Cristo, 300, 500, por quê? Porque o Ailton atingiu aquele ponto, entendeu? Ou então o próprio Cristo não teria dito, todos podem ser iguais a mim. Ele falou isso e não estava brincando, não. Não é um ser tão distante da gente que a gente não possa, não é alcançá-lo. Alcançá-lo é difícil, porque a humanidade inteira está muito aquém do primeiro degrau da escada de Jacó, que é só para ressuscitados, né? Essa escada. Então, como é que a humanidade vai alcançar quem está no 6º degrau? É complicado isso aí. Mas, voltando então, o príncipe de Kapilavastu, conhecido como Buda, ele conseguiu entrar num mundo paralelo chamado Duat, que é um dos mundos que o Trigueirinho chama, eu não sei ligar um nome ao outro aí, o Trigueirinho chama de Erques, Mistritlan e Aurora, né? Mas são os mesmos nomes para Duat, Agartha e Shambhala dos antigos, né? O Oriente inteiro conhecia isso e o Ocidente inteiro ignorava. Depois quem falou a primeira vez sobre isso foi o professor Henrique Zé de Souza, fundador da Sociedade Teosófica Brasileira, que mudou de nome para a Sociedade Brasileira de Eubiose depois do seu desencarne. Mas Buda então conseguiu ir para o Duat. Por que conseguiu? Porque o corpo físico do Buda, né? Como ele já vinha trabalhando-se ou esforçando-se para chegar lá,
ele estava num padrão vibratório tal que era possível a ele entrar em corpo astral em Duat. Eu conheço mais gente que entrou lá, mas teve que sair correndo, porque não dava para ficar lá. Senão o corpo físico aqui na Terra, o cordão de prata seria rompido e a pessoa apareceria morta. E a medicina diria, coitado, teve uma síncope cardíaca, o coração parou, sei lá o quê, o indivíduo apareceria morto na cama, né? Quer dizer, então não dá para entrar lá se você não tiver compatibilidade para entrar. E Buda entrou em corpo astral, né? Bom, chegando lá, o que aconteceu? Ele foi por uma das bibliotecas de Duat. Elas estão sob o Oceano Pacífico, para você ter uma ideia, né? E eu acredito que sob o Atlântico também. Noutra dimensão de matéria, claro. E são enormes, porque lá você encontra livros sobre todos os dias da criação anteriores. Mas você precisa entrar lá para ver. Não dá para entrar. Só dá para entrar quando você se esforçar e vencer você mesmo. No caminho dos justos et perfectos, né? E como nesse plano 1 minuto, ele ficou lá 7 anos, hein, o Buda, estudando em suas espetaculares bibliotecas que contam tudo sobre os dias da criação anteriores. Sobre o futuro, tem algumas alusões, porque lá também, o governo oculto do mundo, você tem também o eu acho que. Tem achólogo lá também, aqui também tem. Aqui tá cheio, né? Nós todos somos achólogos. Nesse plano, 1 minuto vale por 6 meses do tempo deles. 1 minuto nosso vale por 6 meses do tempo deles, né? Basta transformar 7 anos dos nossos em anos deles. Basta umas continhas e uma simples aritmética para descobrirmos que o Buda ficou lá, em Duat, mais de 1 milhão de anos, 1 milhão e 200 e tantos mil anos, né? No tempo deles. E o aprendizado lá se dá também até por osmose. Não é como aqui, né? Você vai folheando rapidamente um livro, quando o livro está todo na sua cabeça e pronto, né? E aí ele saiu de lá. Quando ele saiu, ele era o ser mais sábio que existia no planeta. Essa aqui é a verdadeira história esotérica do Buda, que muito budista nem conhece também. Bom, ao sair de lá, ele, amoroso para com a humanidade, como todo ser que atinge o plano búdico ou crístico, né? E Duat tem um outro tipo de vibração, onde só residem seres ressuscitados. Ele sentou-se à sombra de uma árvore, como conta o filme Pequeno Buda, e ficou lá a pensar: o que eu faço com tudo isso que eu aprendi? O que adianta você aprender se não pode usar? Você tem o dever de ensinar. Aí é lei cósmica. Aprendeu, tem que passar para frente. É o mito da caverna do Platão. Achou a luz, tem que mostrar para os outros que estão nas trevas. Mas eles não sabem que estão nas trevas. Eles pensam que estão na luz. E aí é duro, compadre, porque todo mundo interpreta mal o que você quer. Bom, aí apareceu um velhinho de barbas brancas chamado Shenrazi, pelos esotéricos, o misericordioso velho da montanha, um aspecto do rei do mundo, o de Melquisedeque, disse-lhe: meu filho, olhe para eles, para nós, né? Os seus irmãos aqui na terra, e veja como estão ligados por cordinhas. Mas parecem bonecos, fantoches, conduzidos pelos seres de hierarquia mais elevada que os criaram. O sonho dos criadores, meu filho, continuou Shenrazi, em nome de um só Deus único, é libertá-los. Como libertá-los? Eles só serão libertados se ajudá-los a cortar as suas cordinhas, para que se transformem em autênticos cometas errantes no cosmos. Aí eu acrescento, nos 144 mil universos paralelos. Isso, se for um monte de mentira, pelo menos é muito bonito, né? É gostoso acreditar nessas coisas. É como um indivíduo que está morrendo de sede no deserto e vê uma miragem, aquela água bonita, naquele poço de água, ele vai lá, é areia, ele come aquilo e morre achando que está bebendo água. Não é bom para ele? Ou ele deveria morrer sofrendo? O que você acha? É preferível você acreditar num monte de mentira bonita do que ficar chorando aí, reclamando e pedindo a Deus, e coitado do Santo Expedito e outros santos aí, sempre pedindo, né? Mas se esforçar ninguém quer.
E foi então que Gautama, o Buda, tornou-se um guia da humanidade, tentando ensinar tudo que aprendeu e ensinar as pessoas a cortar as cordinhas pela inteligência e não só fé cega, não é por aí. A fé também ajuda, mas não é só por aí. Mas como a humanidade é psicomentalmente infantil, um monte de criança, eu também sou, e o próprio Buda também é criança, né? Mesmo que não encarne nunca mais entre nós, porque quem está nesse quarto dia da criação é psicomentalmente infantil. Mesmo com essa sabedoria toda, talvez se ele tivesse encarnado aqui, ele ia bater uma bolinha fim de semana, né? Sei lá. Não ia torcer pro Corinthians, o Palmeiras, ou sei lá o que mais. Bom, então, mesmo que ele não encarne mais no quarto sistema, nesse quarto globo, numa mesma sub-raça, quinta raça, né? Da quinta raça, ele vai projetando avataras para tentar nos ensinar. Cada vez que o rei do mundo envia um avatara com o conhecimento dele, este avatara não é compreendido e nós o crucificamos. Só descobrimos que ele esteve entre nós unicamente para nos ensinar e depois ele desencarna, vai embora. É depois que ele vai embora que a gente descobre as boas intenções dele, porque o ser humano ele tem um princípio de malignidade dentro dele que ele julga tudo mal primeiro, né? Primeiro é uma porcaria e depois ele vai ver se presta, né? E você só sabe se um ser humano presta depois que morre. Aí você fala, ele não roubou, ele era bonzinho, ele ajudava os outros. Sai um presidente da república, entra outro, você fala assim, nossa, é pior que o outro, né? O que entrou. Mas enquanto tá lá, você fica metendo pau nele também. Aí entra um pior. Mas... então, quando ele tá aqui, nós atiramos pedras nele, né? E assim eu volto a afirmar. O ser humano não é assassino, não é estuprador, não é corrupto, não é mentecapto porque quer, não é idiota, ele não é nada do que nós imaginamos aqui e ficamos metendo pau uns nos outros. O ser humano é apenas e tão somente uma criança crescendo lentamente, ganhando consciência lentamente. O objetivo do Buda e de todos os enviados, acima de tudo, é acelerar o processo de crescimento da humanidade, mas não é nada mais que isso. Quando eu digo aqui que a morte é a maior piada que existe, eu estou apenas repetindo o que diz o grande espanhol do século XIX, ele nasceu em 1850, Mário Rossi de Luna, foi contemporâneo de Blavatsky, e que faz essa afirmação na sua obra O Livro que Mata a Morte. Mata a Morte, o livro que mata a morte. Foi até editado em português aqui pela Editora 3, mas não tem no mercado, é só em sebo. Nós desencarnamos e depois de algum tempo, variando de uma pessoa para outra, conforme a evolução pessoal de cada um, abrimos de novo os olhos e nos sentimos vivos, quase que imortais em relação à fragilidade de nossos corpos nessa dimensão onde nós estamos encarnados. A vida não pode ser fácil, segundo a ótica do desejo da maioria que quer só moleza. Moleza é sopa de minhoca, certo? Só quer moleza o ser humano, pois se assim fosse, nós não evoluiríamos. São as dificuldades que nos fazem fortes. O problema é o combustível da evolução. O importante nessa vida é nos conscientizarmos de que é imprescindível a evolução pessoal na busca dos justos et perfectos maçônico, mesmo que a gente caia o tempo todo. Aliás, só quem aprende a cair pode ficar de pé por mais tempo. As artes marciais estão aí para ensinar, principalmente judô.